Após determinação do governo do estado, foi prorrogada a quarentena em Ribeirão até o dia 31 de maio. Ontem à tarde, o prefeito fez o anúncio e deixou o setor do comércio ainda mais preocupado. Durante a coletiva de imprensa, o prefeito Duarte Nogueira disse que a decisão do governo do estado impede o município de tentar uma flexibilização do comércio. E por isso a quarentena segue até o dia 31 de maio com as mesmas restrições. Eu quero abrir? Quero. Eu posso? Não posso. Porque se eu fizer isso, amanhã o Ministério Público faz a mesma coisa que fez na semana retrasada e na semana passada e suspende tudo na Justiça. De modo que nós vamos ter que respeitar as decisões do governo do Estado, porque as nossas regras só podem ser mais restritivas e não menos restritivas do que aquelas colocadas pela instância estadual. Mas este advogado explica que, do ponto de vista jurídico e amparados em decisão do Supremo Tribunal Federal, os municípios e os estados têm sim autonomia para tomar decisões de acordo com o cenário de cada um. O prefeito municipal de Ribeirão Preto ele tem autonomia para flexibilizar o comércio, se assim o desejar. Mas o STF fez a ressalva de que eventual decisão de flexibilização não pode ser pautada exclusivamente na conveniência e na oportunidade. Enfim, é preciso, em outras palavras, que haja um relatório médico formal indicando do ponto de vista científico que a flexibilização do comércio não traria prejuízos para a saúde pública. E aqui em Ribeirão, nós já mostramos que os números são otimistas. Segundo pesquisa da USP, realizada no último fim de semana, apenas 1,2% da população teria tido contato com o novo coronavírus. E ontem mesmo, o prefeito afirmou que do total de leitos disponíveis para o tratamento de pacientes com a doença, de 100 reservados em centros de terapia intensiva, 71% estão livres. E os de enfermaria, dos 162 disponíveis, mais de 83% estão desocupados. A situação está estável e controlada. Tanto é que o município foi comunicado de que poderá receber doentes de outras regiões do estado. A única exigência do executivo é que não sejam pessoas com Covid-19. Nós não estamos atingindo mais do que 15 notificados positivos por dia. Nós só atingimos isso 3 vezes ao longo de toda essa curva. A última vez que a gente atingiu mais de 15 pessoas notificadas positivamente foi 6 de abril. E a outra foi no dia 30 de março. Este é um outro elemento que o protocolo de Nova York diz que é fundamental para que você começar a transitar para reduzir a quarentena. E por essa situação favorável na área da saúde, os representantes do comércio clamam pela flexibilização, porque já são quase 2 meses de portas fechadas e um prejuízo assustador. A avaliação que nós fazemos pelo Sincovar, pela CDL, é um resultado muito extremamente decepcionante. Mais uma vez, uma frustração face aos números positivos que a cidade está apresentando. Nós, como membros do GTR, que é o Grupo de Transição da Retomada, que ao longo da semana trabalhamos vários números que estavam sinalizando que Ribeirão Preto podia ser parte de uma região que tem números positivos, poderia iniciar rapidamente uma pequena flexibilização, e isso, o fato de ter adiado por mais 3 semanas e comparar Ribeirão Preto com São Paulo, com o litoral, foi muito negativo. Tem que analisar um pouquinho mais de perto, região a cada região, e não governar através de São Paulo e só São Paulo responder. Tá certo, lá a gente sabe que o sinal está vermelho, mas vamos olhar com outro olhar aqui a nossa região, que nós estamos precisando de socorro mesmo. Para as lojas está permitido o sistema drive-thru, em que o cliente pode passar no estabelecimento e retirar a mercadoria, mas sem entrar. Além do delivery, que é entregue em casa. Mas tudo isso passa bem longe, principalmente do que o pequeno comerciante precisa. O pequeno comerciante está muito sacrificado, porque na verdade ele não tem um sistema online que ele pode trabalhar e fazer suas vendas praticamente pela internet, ou mesmo um atendimento a mais de telefone. Então, o que acontece? Ele está sendo muito prejudicado porque os hipermercados concorrem diretamente com eles, porque vende roupas, vende acessórios, vende eletrodoméstico, vende tudo. Tem que haver um esforço do governo municipal no sentido de reverter essa situação e conquistar o processo progressivo de reabertura. Enfim, eu acho que
precisamos de agir rapidamente, porque ficar esperando que outros poderes interfiram no nosso aqui só tem prejudicado a cidade, que vive uma realidade diferente. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades e conectando a opinião da macro-região em tempo real em Ribeirão Preto, o presidente da Associação Comercial e Industrial Dorival Balbino. Em São Carlos, o advogado Joner Neri. Em Araraquara, o presidente da Associação Comercial e Industrial José Janone Júnior. E em Franca, o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, Maurício Ramos. Vamos começar por Ribeirão Preto com Dorival Balbino. Dorival, não tem outra pergunta a fazer hoje para você. Como a ACI encara a prorrogação dessa quarentena? Uma boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Clube. Encaramos com muita tristeza, com muita preocupação, porque a gente sente que o governador, o único responsável por tudo que está acontecendo a respeito desse fechamento das atividades comerciais, ele está administrando o Estado com os números da capital. Isso não é correto. Quer dizer, a gente faz um esforço danado, como o próprio prefeito falou, na outra entrevista que eu dei, eu ainda critiquei o prefeito, mas hoje eu vejo que o prefeito está lutando para abrir. Está lutando. Infelizmente, o governador é radical e a justiça está totalmente do lado do governador. E isso, o prefeito fez a semana passada entrou com uma liminar, perdeu aqui, perdeu em São Paulo. A Associação Comercial entrou com uma liminar do mesmo sentido, perdeu aqui. Quer dizer, a justiça está intransigente nisso aí. E isso realmente é muito ruim. Vocês imaginam 2 meses atividade comercial, prestação de serviço totalmente fechada. Isso é um prejuízo irrecuperável. Esse ano, vocês podem ter certeza, nós não conseguiremos mais recuperar essas perdas. E, infelizmente, Ribeirão Preto, que fez toda a lição de casa, está sendo penalizada por outros municípios, principalmente São Paulo, capital, que não agiu da mesma forma. Dorival, nós vamos fazer uma análise aqui agora. Isso está disponível para quem quiser na internet, várias notícias por aí. Em Umuarama, é uma cidade do interior do Paraná, lá tem 7 casos e 1 morte. Proporcionalmente, lá a letalidade é maior. O comércio estava funcionando desde o mês passado, dia 6 de abril, ou seja, vamos fazer aqui um paralelo. Nós estamos no dia 9 de maio, ou seja, mais de um mês. Um mês depois dessa retomada das atividades lá, a justiça mandou fechar. O que aconteceu? A população entrou e falou assim, não, nós não vamos fechar. No final do dia, a justiça revogou a liminar e todo mundo está trabalhando hoje normalmente, com todas as medidas de segurança. Máscara, álcool gel, higienização dos espaços. Em Campinas, os lojistas já planejam uma desobediência civil. Olha só, um momento um pouco mais sério. A pergunta que fica é, isso inevitavelmente pode acontecer aqui em Ribeirão Preto também? Olha, isso vai depender dos comerciantes. A associação comercial não pode pregar desobediência civil. Lamentavelmente, a gente tem que cumprir as determinações legais como entidade de 115 anos de existência. Acontece que, por motivo de sobrevivência, eu acho que esses exemplos acabarão sendo seguidos, mas não partirá da associação comercial qualquer indício de desobediência civil. Nós não podemos compactuar com isso, mas sabemos da dificuldade dos nossos associados, temos lutado até onde podemos por eles. Temos tentado, junto à prefeitura, temos tentado mandar ofício para o governador. Lamentavelmente, não temos ressonância nisso daí e é muito triste a situação do comércio em geral. É muito triste, é muito preocupante. O Sebrae soltou um número de previsão de desempregados já a partir desses 2 meses, estão calculando mais de 4 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Isso não é brincadeira, quando nós já tínhamos 11% da população ativa desempregada. Agora você imagina mais 4 milhões em cima desse número já existente, que era preocupante. Realmente, a atividade comercial está comprometida por um bom tempo.
Exatamente, né? Com certeza. Essa desobediência, no caso, seria muito ruim, né? Mas é um cenário que a gente, que nos preocupa isso acontecer, certamente. A justiça está invadindo, no seu entendimento, o poder da prefeitura? Eu conversei com alguns advogados, com promotor, e a informação que eu tive é que a prefeitura tem o direito de restringir mais do que o governador já restringiu, mas a prefeitura não tem o direito de facilitar, de flexibilizar um decreto do governador. Essa é a informação que eu tive de advogados e de promotores. Não pode flexibilizar. Agora, eu acho que a situação está insustentável. Não dá mais para aguentar 2 meses de recesso, 2 meses parado. Isso vai virar uma coisa que a gente não sabe. Já começamos a ter assaltos na cidade. Isso é muito preocupante. Exatamente, muito preocupante mesmo. Vamos para São Carlos falar com o advogado Joner Neri. Joner, o prefeito disse que aí em São Carlos a quarentena vai até o dia 19. Pelo andar da carruagem, dá para acreditar que esse prazo vai ser mantido? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Pelo andar da carruagem, eu acredito que esse decreto ele vai ser, chegando no dia 19, ele vai ser estendido até o dia 31, conforme determinado pelo governador Dória. O prefeito de São Carlos não fez isso no momento, até por questões políticas, por questões da população ser contra esse decreto. Não são contra as medidas aí preventivas do Covid, da contaminação, mas são contra o comércio fechado. Isso é um problema sério. Nós vemos aqui que São Carlos está enfrentando uma calamidade pública no sentido econômico também. A situação é muito séria e a população pede socorro. Nós vemos, na verdade, que o nosso prefeito também, ele está em quarentena, ele pouco aparece, a cidade vem sendo governada pelos secretários. Isso é muito triste, é grave, porque nós não temos uma atuação concreta, no caso concreto de São Carlos, pelo prefeito. Diferentemente do que aconteceu na cidade de Ribeirão Preto, em momento algum o prefeito foi contra o decreto do governador e tentou abrir o comércio. Isso é grave, traz uma crise para São Carlos, uma crise sem igual. O comércio já enfrentou problemas com as enchentes no começo do ano. Então eles vinham se recuperando por meio de empréstimos, por meio aí da retomada. E no momento foram aí surpreendidos com a fechada integral do comércio, que é muito sério e grave. Ô, Joner, eu vou aproveitar um pouco a sua experiência como advogado, tá? Claro que esse cenário pode acontecer aí, A gente está vendo isso lamentavelmente lá em Campinas, o pessoal querendo sair para a rua, porque o pessoal está desesperado, a gente entende esse desespero. Essa desobediência civil, isso traz para o mundo jurídico uma incerteza muito grande, Sim, sem dúvidas, é muito sério, é muito grave. Nós também não recomendamos uma desobediência civil. Só que o instinto humano, o instinto da população, o instinto do comerciante, do empregado, que não está conseguindo levar o seu sustento para a sua família, acaba fazendo com que isso aconteça. Esperamos que tudo se resolva em breve, o comércio volte ao normal, reabra com as devidas cautelas, mas tudo leva a que possa acontecer isso sim. Existe inclusive uma determinação judicial que proibiu a carreata em São Carlos em prol da reabertura do comércio. Mas, pelo que nós andamos vendo, inclusive no Facebook, nas páginas, nas redes sociais, isso pode acontecer. Exatamente. Vamos então para Araraquara falar com o presidente da Associação Comercial e Industrial, José Janone Júnior. Aí na sua cidade, o boletim epidemiológico já apresenta números equilibrados. Como é que está a situação aí? Uma boa tarde. Boa tarde. A situação do combate ao coronavírus em Araraquara, pelos boletins que nós viemos acompanhar, ela está sob controle. Existe em Araraquara um número elevado de testes positivados, justamente em virtude da alta testagem que Araraquara faz com o sistema de saúde local. Nós sabemos que São Carlos e outras cidades da região, elas estão fazendo seus testes e encaminhando para São Paulo, no Instituto Adolfo Lutz, para fazerem os testes. Lá entra numa fila enorme e esses testes não têm retorno tão rápido. E os testes realizados em Araraquara, eles chegam em até 12 horas
a resposta. Por isso que Araraquara tem relativamente um número alto de casos positivados. E também é importante falarmos que, apesar desse número alto de casos positivados, também, graças a Deus, nós temos um número muito alto de casos curados, de recuperados, né? Então, Araraquara está tendo um bom trabalho com relação ao sistema de combate ao coronavírus. A estrutura hospitalar da cidade não está em colapso, não faltam leitos de UTI. Então, nós da Associação Comercial, em virtude dessa análise da situação de saúde, também estamos lutando todos os dias para que o prefeito de Araraquara escreva um decreto que flexibilize ao menos alguma coisa para que a atividade empresarial não fique colapsada. Tá certo, vamos para Franca falar com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, Maurício Ramos. Maurício, prorrogado aí também, né, até o dia 31 de maio. Como você avalia a situação, principalmente do setor calçadista, com essa quarentena? Uma boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Clube. Realmente, a gente está vivendo essa situação, apesar que ainda nós não temos esse índice tão grande em Franca, louvando ao prefeito na época que nós já estamos desde o dia 18 a dia 19 de março nessa quarentena, então a Franca está mais prolongado nessa situação. E com isso, no meio do comércio, da economia, da indústria, nós começamos a ser prejudicados mais cedo também. A gente consegue atingir isso na pele mais cedo. Então, a preocupação da gente do comércio está fechado, de prorrogar essa situação, é muito preocupante para o comerciante. Principalmente a cidade de Franca, que emprega pelo menos 67% dos empregos no comércio, no varejo. Então, essa preocupação é muito grande. A indústria já vem parcialmente trabalhando, mas nunca se trabalha atrás do varejo. Primeiro tem que ter o varejo, tem que ter o comerciante, tem que ter o cliente. Então, essa preocupação com a Franca é muito grande. E, hora nenhuma, nós estamos deixando de se preocupar, precaver, tomar as nossas medidas com a doença. Então, nós estamos preocupados, sim. Mas a gente preocupa mais com a economia, principalmente que a maioria também, a cidade é muito grande comercial, com os pequenos comerciantes, que depende da família que trabalha, a família todinha dentro do teu comércio, que a renda 100% é de dentro do seu comércio. Então, quando entra em crise o comércio, entra em crise a família todinha. Então, nós já estamos chegando num colapso muito grande em Franca. É uma preocupação muito grande questão da economia. Então, a gente precisaria rever essa situação de abrir. A gente não pode pegar uma lei, um governador sentado na sua cadeira, na sua cidade, no seu estado, ficar sentado lá e achar que todas as cidades são iguais, todas as cidades trabalham da mesma forma, todas as cidades vai colocar a mesma rigidez. Então, eu acho que ele deveria andar um pouco e se preocupar com as regiões. Então, a nossa região, ela está mais maleável a essa situação, que a gente não tem essa preocupação tão grande quanto os grandes centros. Então, ele precisaria sair da cadeira dele, tirar a bunda da almofada dele para vir andar um pouco, para saber o que está acontecendo nas cidades do interior. Tá certo. Vamos voltar então para Ribeirão Preto, falar com o Dorival. Dorival, o Nogueira disse ontem, inclusive uma pergunta que eu tinha feito para ele durante a coletiva de imprensa, ele disse que quer abrir, mas não pode abrir. Está clara então a interferência do Estado nesse sentido? Sem dúvida. O prefeito também não vai provocar uma desobediência civil, mas ele tem que ser pelas vias legais. E pelas vias legais está provado que não se consegue nada, porque o judiciário está totalmente de mãos dadas com o governador. Isso é preocupante porque assim como o prefeito está analisando a situação local, o judiciário devia estar fazendo o mesmo. Aqui em Ribeirão, o prefeito soltou um decreto agora semana passada, retrasada, abrindo algumas atividades que atenderiam poucas pessoas.
é uma forma da gente começar a medir, a saber se abrindo vai aumentar ou se não vai aumentar. E você vai abrindo aos poucos, você vai tendo uma medição, uma radiografia do que vai acontecer. Agora, como está tudo fechado, nós vamos continuar como estamos. Quer dizer, o pessoal da saúde fala que a hora que atingir 50%, aí praticamente a população vai estar imunizada e tal. Mas nós temos 1,2 no exame que a USP fez. Quando que nós vamos chegar a 50%? De que forma nós vamos chegar a 50%? Quer dizer, se a gente não abrir, agora, uma recomendação que eu faço, vamos abrir com critério e vamos abrir usando máscara, vamos abrir atendendo todas as orientações do Departamento de Saúde, da Secretaria da Saúde, para que lave as mãos, para que use máscara, para que lavem o nariz mais de uma vez por dia, que não coloquem a mão no rosto muitas vezes. Isso tudo são orientações que estão sendo passadas em Ribeirão Preto e que, de uma certa forma, estão sendo observadas, vista a nossa grau de contaminação. Agora, não é justo que em outras cidades que não têm o mesmo respeito à saúde como Ribeirão Preto está tendo, que a gente tenha que ser penalizado, o comércio tem que ser penalizado. Portanto, a nossa recomendação da Associação Comercial é que se abra com critério, que se abra devagar, para que a gente possa sentir se as coisas irão piorar ou vão se manter. E é uma forma da gente poder ter um quadro de medição da evolução da doença. Exatamente. Usando esse exemplo que você deu aí no caso, a gente poderia usar aqui no caso um outro exemplo que acontece em Minas Gerais, né? O governador Romeu Zema deu autonomia para as cidades, né, Dorival? Seria uma solução aqui também no estado de São Paulo? Ou seja, cada município avaliar, tá bom aqui, pode abrir, tá bom ali, pode abrir, ó, aqui não tá bom, então não abre. Poderia ser assim no seu entendimento? Olha, sinceramente, o governador Zema é uma pessoa esclarecida, uma pessoa, é um empresário, é uma pessoa que tem uma mente aberta e que não está fazendo política em cima dessa doença. E o governador Zema foi bem claro, quem sabe dos problemas das cidades são os prefeitos. Portanto, eu vou dar autonomia aos prefeitos para que, com muito critério, com muito cuidado, comecem a flexibilizar suas cidades. Infelizmente, o estado de São Paulo não está acontecendo o mesmo, porque o nosso governador está numa queda de braço com o governo federal e prejudicando toda a atividade comercial. Todo mundo sabe que o governador está fazendo uma oposição ao governo federal. E, em troca disso, ele vai acabar com uma boa parte da economia do estado. Tá certo, vamos então para São Carlos falar com o advogado Joner Neri. Joner, no caso a gente vê pela internet também, né, muitas notícias pela televisão que em Nova York a boa parte dos infectados acabaram contraindo o vírus dentro de casa. Pode ser também que dentro de casa não esteja seguro. E por que pedir para o pessoal sair de casa? Enfim, tem que tomar todas as medidas de segurança, né? Com máscara, com álcool gel na mão, mas também dentro de casa a gente também não está 100% seguro, né? Sim, não estamos 100% seguros, nem mesmo dentro dos nossos lares. Por isso que é importante, cada caso, cada cidade, avaliar concretamente o que se passa, né? O que nós vemos que não vem acontecendo. Então, por isso que é importante que os prefeitos, que o prefeito de São Carlos, por exemplo, ele pense nessa situação, porque estamos arriscados até dentro da própria casa. Então, a prefeitura, o prefeito que realmente tem intenção de abrir seu comércio, que tenha o seu pedido negado pelo judiciário de primeira, segunda instância, ele deve recorrer até o STF. O STF vai analisar concretamente o caso dele e não como um caso geral que vem sendo analisado aí as decisões estaduais, por exemplo. Então, com bases técnicas da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde, da Vigilância Epidemiológica e bem mais as secretarias, departamentos pertinentes, ele deve ingressar com a ação judicial e ir até o fim, até o STF. Se for negado no STF, daí a população pode ter certeza que o prefeito fez o papel dele, a função dele, seguiu a vontade do povo e, lógico, com todo o critério necessário para ir para resguardar a segurança e a saúde de todos. Ô Joner, a pedido do Ministério Público, a Prefeitura não autorizou o drive-thru do comércio. Ribeirão Preto, a gente acabou de mostrar agora, a Gislene fez até
uma passagem ali na frente de uma loja de comércio, uma loja de sapatos, se não me engano, as pessoas passando, todo mundo com segurança, com máscara, álcool gel na mão, não tem risco nenhum para ninguém ali. E a prefeitura barrou isso, um retrocesso, na sua opinião? Um retrocesso total, né? Eles não estão pensando em si na população, no comerciante, nos empregados e nos consumidores. Estão pensando realmente em si, né? no mandato do governo. Aí vem o medo de, por exemplo, de algo dar errado, ou porque se tivessem certeza que seria certo, pode ter certeza que autorizariam. Eles fazem política, né? Principalmente em ano eleitoral. Esse vem sendo o problema. Um exemplo clássico disso é que os políticos, né, por exemplo, em São Carlos, não tiveram medo de sofrer processo, por exemplo, de aumentar o próprio salário para o ano que vem, para o próximo mandato. Então, nós vemos que, enquanto se faz política sobre a saúde, essa cidade, a situação da população caminha muito mal. Exatamente, né? Nesse caso, quem paga a conta é o trabalhador, como sempre, e o empresário, né? Porque reduzir salário no setor público é a coisa mais difícil do mundo. Aproveitando esse gancho aí, os prefeitos podem não estar recorrendo de forma correta nesse caso? Olha, as procuradorias, a Procuradoria-Geral do município, os advogados, eles têm competência suficiente para fazer esse recurso. Basta uma ordem do prefeito ou do procurador-geral do município. Nós não vemos essa ordem. Até porque, se houvesse, seria amplamente divulgado até pelo próprio município ou pelos municípios. Então, falta sim uma determinação do prefeito, uma vontade do prefeito em recorrer até o STF e para ver se consegue liberar o comércio da cidade. Tá certo, então vamos para Araraquara falar novamente com o presidente da Associação Comercial e Industrial, José Janone Júnior. José, como tem sido esse diálogo aí com a Prefeitura por algumas medidas? A Prefeitura está aberta ou não está aberta para receber indicações, sugestões, que seja algo para flexibilizar para todo mundo sair ganhando, se é que dá para sair ganhando diante dessa crise toda? Aqui em Araraquara, a Prefeitura está aberta, sim, e já recebeu muitas sugestões da Associação Comercial, dos sindicatos patronais, dos sindicatos dos trabalhadores. Eles têm muitas sugestões e planos nas suas mãos para ajudá-los a tomar uma decisão no sentido da flexibilização. Inclusive, na manhã de hoje, estivemos reunidos com o prefeito. Ele esteve no dia de ontem no Palácio do Governo de São Paulo, reuniu-se com o governador e já tinha essa informação que foi prorrogada a quarentena até o final do mês, mas ao retornar dessa reunião em São Paulo, ele avisou nós, representantes da classe empresarial, de que ele assume um compromisso conosco de escrever, pegar um compilado aí dos planos que nós fizemos, ajustar a realidade local de Araraquara com a situação do quadro de saúde hospitalar e tudo mais, para que ele na semana que vem apresentasse novamente ao governador e pedisse uma exceção com base nos números da saúde, da situação de saúde em Araraquara. Então, não está faltando diálogo, mas, por outro lado, os comerciantes e os empresários que não são considerados da classe essencial têm muitas desconfianças dessa boa vontade no sentido de resolver o problema, né, de flexibilizar, em virtude que existe muito dinheiro aí reservado para o combate à pandemia e esse dinheiro não foi gasto ainda, né? Então, se flexibiliza demais as atividades empresariais, aí não justifica fazer aqueles gastos todos lá com o combate, você está entendendo? Então, a gente sempre fica aí, como o advogado São Carlos falou, tem que ver a boa vontade dos prefeitos de buscar soluções, inclusive jurídicas, para defender a necessidade da reabertura do comércio com critérios. Tá certo, vamos voltar para Franca, falar com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, Maurício Ramos. Maurício, o que a CDL tem tratado com a Prefeitura para tentar ajudar a classe empresarial? A CDL já preocupou o tempo todo, a gente já mandou uma lista de sugestões para que abra o comércio, para que minimize a situação do comércio, principalmente porque a gente não tem esse índice de
das pessoas na rua, porque a indústria já está trabalhando, não está no todo o seu vapor, mas já está trabalhando. Então as pessoas estão na rua para ir trabalhar. Agora no comércio não. E nós já mandamos todas as sugestões para o prefeito para que a gente pode analisar essa situação. Hora nenhuma a gente quer deixar ser irresponsável com a doença, principalmente na época que a gente está vivendo. Mas quando se fala de um governador de Minas Gerais e se fala de um governador do estado de São Paulo, a vivência no meio econômico, a diferença é muito grande, porque o nosso governador, a gente não sabe, mesmo fazendo parte de uma associação, não sabemos o que é que ele faz na vida dele, como que ele veio para ser um político, para lidar com as cidades do interior todinha. Então, essa preocupação é muito grande. Nada que ele não poderia estar copiando uma boa ação dos vizinhos, né? E transmitir essas responsabilidades para cada seu prefeito, que é o seu gerente nas regiões. Que isso ele está abraçando com irresponsabilidade, porque senão a gente não sabe para que lado vai tomar. Então, nós da CDL, o tempo todo, principalmente toda a Federação do Estado de São Paulo, está tendo essa preocupação, está tendo essas reuniões, está levando as sugestões para o prefeito, está levando as sugestões na LESP o tempo todo. Então, nós estamos muito preocupados, sim. Já passou da hora, a gente já precisa rever, a gente não pode deixar, principalmente no dia de hoje, a irresponsabilidade de cuidar da saúde. Principalmente no dia de hoje, que seria a maior venda do ano, Dia das Mães. Eu vou representar hoje, agradecer às mães pelo dia. Então, os filhos têm que ter a responsabilidade, o consumidor tem que ter a responsabilidade da saúde, principalmente homenageando o Dia das Mães amanhã. Exatamente, um Dia das Mães bem diferente, né? Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube, em Ribeirão Preto, o presidente da Associação Comercial e Industrial Dorival Balbino. Em São Carlos, o advogado Joner Neri. Em Araraquara, o presidente da Associação Comercial e Industrial, José Janone Júnior. E em Franca, o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, Maurício Ramos. É com você, Paulo Pucci.